Mais uma vez termina movimentada no Judiciário, tanto no Supremo quanto no TSE. Decisões e declarações agitam os tribunais e movimentam a política. De Brasília, reportagem de Catiúcia Sotomayor. Esses documentos foram suspensos em agosto de 2020 em caráter liminar. Agora, os ministros analisam o mérito da ação que foi proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, que questionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública depois da publicação de reportagens que apontavam a produção desses dossiês com dados de pessoas que seriam contra o governo. A maioria votou com a relatora, a ministra Carmen Lúcia. O ministro André Mendonça, que era o ministro da Justiça à época do caso, se declarou suspeito. Carmen Lúcia afirmou no voto ser inconstitucional a produção ou o compartilhamento de informações sobre a vida pessoal de qualquer um que atue nos limites da legalidade, exercendo seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. Ela também disse que todos os órgãos de inteligência de qualquer poder são submetidos ao crivo do Poder Judiciário. Ainda falando do Judiciário, em um congresso para juízes na Bahia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, voltou a defender o sistema eleitoral e chegou a dizer que para remover a Justiça Eleitoral de suas funções, será preciso tirá-lo do cargo. Ele cobrou que todos os poderes digam, sem subterfúgios, que vão respeitar o processo eleitoral de outubro de 2022. Ele chegou até a elogiar as Forças Armadas, citando a parceria com o TSE durante o período eleitoral, especificamente nos estados do norte do Brasil, em que atuam para levar urnas eletrônicas a sessões de difícil acesso. Mas antes disso, ele disse sobre a proposta do governo de que as Forças Armadas acompanhassem a apuração dos votos, que quem trata de eleição são forças desarmadas e que ele aceita diálogo e colaboração, sim, mas que a palavra final é da Justiça Eleitoral. O ministro segue subindo o tom contra as críticas ao processo. A nenhuma instituição ou autoridade a Constituição atribui poderes que são próprios e exclusivos da Justiça Eleitoral. Não permitiremos a subversão do processo eleitoral. E digo com todas as letras para que não se tenha dúvida: para remover a Justiça Eleitoral de suas funções, este presidente teria antes que ser removido da presidência. Não cederemos. Diálogo sim, joelhos dobrados por submissão jamais. E também nessa sexta-feira terminou o teste público de segurança, TPS 2021, do Sistema Eletrônico de Votação, com a conclusão do teste de confirmação. No evento que analisa a segurança e a auditabilidade das urnas, investigadores de 5 grupos que haviam conseguido acessar barreiras do sistema em novembro do ano passado repetiram os planos de ataque e, segundo o TSE, nenhum teve êxito depois do reforço na segurança do sistema eletrônico de votação e não conseguiram nem alterar votos, nem afetar o resultado das urnas. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Valeu, Catiúcia, de Brasília, Zé Maria. Pois é, olha, tradicionalmente, um jogo de futebol, a estrela é o artilheiro, os jogadores, né? Quando o juiz aparece, é porque há algo de estranho e o jogo não está bom, ou o juiz está tentando ser a estrela. É o caso dessas eleições. Nunca se falou tanto do Tribunal Superior Eleitoral, nunca houve uma posição de tão destaque para a Justiça Eleitoral quanto nessa disputa. Edson Fachin, que se coloca como comandante em chefe das forças desarmadas do país, está criando uma mula sem cabeça, dessas que todo mundo ouve falar, mas ninguém nunca viu uma foto ou uma prova real da existência dela. Não há golpe em andamento, nada se prova por aqui e ninguém está tentando desacreditar ou mesmo substituir a Justiça Eleitoral. Há críticas sobre urnas, sim. Há dúvidas sobre a votação através de urnas eletrônicas? Sim. Uma minoria até agora, não houve como aprovar uma emenda no Congresso Nacional e não passa disso. A urna não foi nomeada, não está no Diário Oficial como ministra do Tribunal Superior Eleitoral nem do Supremo.
A urna eletrônica é um meio, pode sim ser criticado o meio, ou seja, a urna eletrônica. Ninguém quer acabar com a instituição Tribunal Superior Eleitoral. Esse posicionamento do presidente do TSE irrita instituições importantes, como, por exemplo, das Forças Armadas, que nunca tentaram, nunca falaram em substituir a Justiça Eleitoral. Esta é a realidade. As eleições vão acontecer. E não é preciso que todas as instituições digam o óbvio. Aliás, nós estamos mesmo entrando numa fase em que o óbvio é preciso ser dito e repetido. Agora, Zé, é curioso porque quando o TSE abriu para consulta, abriu os códigos-fonte para os partidos, poucas legendas se interessaram em fazer esse acompanhamento. Por que isso acontece? Ô, Tiago, e recebem dinheiro para isso. Até hoje só houve um estudo considerado sério sobre a votação no Brasil, do PSDB, coordenado pelo deputado Carlos Sampaio, que era o diretor jurídico da campanha do Aécio Neves depois daquele episódio da disputa do Aécio com a Dilma, né? E ele contratou técnicos, especialistas de Israel, dos Estados Unidos, que elaborou um dossiê grande, analisou, chegou à conclusão de que não houve nenhuma irregularidade e se houvesse não haveria como provar, né? A conclusão daquele estudo do PSDB. Logo depois daquele episódio, eu fui no TSE, recebi a autorização do presidente, entrei na sala, analisei e aprendi tudo sobre eleições. E descobri, assustado, que os eleitos não sabiam como a eleição, e muitos não sabem até hoje como as eleições são processadas. O que acontece no processo, quem é que apura, para onde vai o voto, como é a segurança das urnas. Todos confiavam na Justiça Eleitoral e pronto, não queriam nem saber. Aí apareceu esse debate no governo do presidente Jair Bolsonaro. É possível ter debate em todos os assuntos, né? E aí a emenda da deputada Bia Kicis foi em votação e provocou um levante geral, um debate geral, e o Tribunal Superior Eleitoral abriu essa comissão de transparência, né? Mas os partidos continuam resistentes e não querem investigar e acompanhar. Se você for acompanhar, como eu acompanhei muitas e muitas vezes, uma eleição no interior, você vai descobrir como a eleição é feita, como ela é fiscalizada na ponta, voto a voto, com fiscais de todos os partidos. Mas aqui em Brasília os partidos não querem investir em técnicos, em pesquisa e em processo de acompanhamento à Justiça Eleitoral. E eles recebem, repito, altas somas tanto do fundo eleitoral como do fundo partidário, exatamente para contratar esse tipo de assessoria.